Olha, uma coisa é fato, a situação do Banco do Brasil piorou. Depois da divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil sofreu uma queda forte. E essa reação acaba refletindo desafios do Banco do Brasil e acendeu um alerta entre vários investidores e analistas. E agora, com dividendos prestes a serem pagos, o sentimento de preocupação aumenta ainda mais, por isso a gente decidiu fazer esse vídeo. Será que a situação do Banco do Brasil piorou de verdade? Existe um risco de uma maior queda nos dividendos distribuídos? E principalmente, o que esperar daqui para frente? Para essa conversa, chamei meu sócio aqui do Clube do Valor, o Felipe Almeida, que vai te explicar tintim por tintim tudo o que está acontecendo. E se você investe em Banco do Brasil ou pensa em investir, esse vídeo aqui é essencial, presta muita atenção. Comenta aqui se você tem Banco do Brasil e bora pro conteúdo. Pô, vamos lá, e a gente, quando fala do Banco do Brasil, a gente lembra que essa é uma das empresas mais sólidas do nosso país. Desde o ano passado, batendo recordes de lucros novamente, e quando a gente olha para um histórico da última década, pelo menos, a consistência do lucro líquido foi bem positiva, com uma crescente forte a partir de 2020. Inclusive fazendo com que a distribuição de dividendos também crescesse pra caramba nesse período. Por essas e outras, esse se tornou um dos ativos mais queridinhos do Brasil, pelo menos segundo o investidor 10 ali. Aqui no canal mesmo, a gente encontra vários de vocês que gostam. Banco do Brasil é vaquinha leiteira, que não tem é louco. Sempre comprar, Banco do Brasil é só alegria, burrice é não investir. E aí, recentemente, a gente viu as dificuldades do resultado do Banco do Brasil, que fez com que a ação tivesse caído mais de 12% num dia só. Inclusive, a XP acabou de rebaixar a recomendação para o Banco do Brasil, cortando o preço-alvo, comentando que, embora o valuation siga atrativo, o cenário pode se deteriorar ainda mais antes de melhorar. Ou seja, antes da melhora, vem muita piora pela frente. Tudo muito puxado ali pela inadimplência do setor agro, que subiu pra caramba no período, pela nova resolução 4966, que atrapalhou demais a receita do Banco do Brasil nesse ano, fazendo com que as quedas chegassem a 10%, além da inadimplência de todos os outros nichos que o banco empresta dinheiro, pessoas jurídicas em geral, pessoas físicas em geral, trazendo esse número bem para cima. E eu tô falando aqui de forma bem mais ampla porque a gente explicou isso no extremo detalhe nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar aparecendo na tela para você em algum lugar. E se você quiser entender o passo a passo desse resultado, por que ele foi tão negativo pro Banco do Brasil, clica lá para dar uma olhada. Dito tudo isso, o que a gente precisa falar aqui é entender se de fato a situação piorou e o que é que vai acontecer com os dividendos do Banco do Brasil. E para isso vamos analisar os fatos que estão na mesa. Assim, sendo bem transparente, se a gente olha para a cotação, se a gente olha para o resultado mais recente que a gente tem no banco, não tem como dizer que a situação não deu uma piorada. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de passar por dificuldade financeira da empresa. Dá uma comprimida ali no seu lucro líquido. A receita que você esperava que ia ter, você na verdade teve algo bem abaixo disso. E aí é óbvio e natural que num momento como esse o mercado dá uma pancada na ação para baixo. Perceba que vários outros momentos da história, o Banco do Brasil chega a cair, até de forma forte assim também na sua cotação, mas nenhuma delas foi tão amplificada quanto essa recente que a gente viu. Todas as outras tiveram uma tendência um pouco mais branda. Ora, isso aqui já deixa um reflexo de que sim, a expectativa é de uma piora realmente dos resultados no Banco do Brasil. E como é que isso acaba se representando nos dividendos? Porque afinal de contas, se o dividendo sai do lucro líquido de uma empresa e esse lucro passa a ficar menor ao longo do tempo, é natural que isso em algum momento impacte os dividendos. Bom, no caso do Banco do Brasil, o que é que acontece? Todo ano eles soltam, no início do ano vigente ali, um fato relevante, já deixando destrinchado quais são as datas dos próximos pagamentos de dividendo ali do ano inteiro. E aqui só um conceito importante, eles dividem isso entre pagamentos antecipados, ou seja, são aqueles que eles pagam antes mesmo do trimestre vigente fechar. Aqui você pode perceber que a antecipação de pagamento do primeiro trimestre de 2025 aconteceu ali em fevereiro. Teve uma data de anúncio ali em fevereiro, ou seja, o trimestre ainda está acontecendo, mas o banco já fez uma antecipação do resultado daquele trimestre ali. Fora esse, existem também os pagamentos complementares. Esses sim, que são feitos somente depois do trimestre ter fechado. O anúncio ali do primeiro tri desse ano foi feito somente agora em maio. E aí o grande ponto que você vai perceber é que o Banco do Brasil acaba casando algumas datas de pagamento, como por exemplo essa de 12 de junho aqui, que vai fazer a antecipação do segundo trimestre, junto com o pagamento complementar do primeiro tri, também acontecendo ali em 12/6. Então ele sempre casa dois pagamentos no mesmo dia para remunerar o acionista. Além disso, ele sempre costuma definir aqui o intervalo de payout que ele pretende seguir naquele ano. Então, para esse ano 2025, ele já definiu que 40 a 45% do lucro dele, pelo menos, vai ser distribuído na forma de dividendos. E aí fica a próxima pergunta: como é que estão esses pagamentos do Banco do Brasil nesse ano, né? A que passo tá? E para isso, então, vamos analisar os pagamentos. Nesse momento, a gente tem já a antecipação do segundo trimestre, que foi aprovada ali em 19 de maio, com uma distribuição de pouco mais de 516 milhões de reais, que por ação, quando a gente vai
vai olhar, dá 9 centavos para cada uma, a ser pago no dia 12/6. E aí, juntamente com a antecipação do segundo TRI, a gente tem a remuneração complementar do primeiro TRI, que agora está fechado e foi de quase 2 bilhões de reais ali de distribuição para os acionistas, o que dá 33 centavos por ação também a ser pago no dia 12/6. Ou seja, esses dois juntos aqui já estão provisionados para acontecer agora em junho e vai dar mais ou menos no total ali 42 centavos por ação para os acionistas. Beleza, agora vamos olhar um detalhe importante. Na metade do ano passado, em junho de 2024, quanto é que o Banco do Brasil estava pagando? Para a gente entender se ele subiu ou se caiu. Aí para isso a gente pode resgatar alguns desses fatos relevantes aqui. No segundo TRI de 2024, ele estava fazendo a antecipação daquele trimestre ali em uma distribuição em pouco mais de 1 bi de reais, dando mais ou menos 20 centavos por ação, onde ele pagou dia 13 de junho. E teve também a remuneração complementar aos acionistas também no primeiro trimestre do ano passado, que somou ali 16 centavos de dividendos mais 29 centavos de juros sobre capital próprio, também sendo pagos ali no dia 11/6, bem próximos um do outro. Ou seja, nessa mesma fase do ano passado, o Banco do Brasil estava pagando mais ou menos 67 centavos por ação. Então a gente está vendo aqui uma diferença de 67 no ano passado para 42 nesse ano, uma queda que a gente está dizendo, comparando trimestre com trimestre, de 37% para baixo desses dividendos. Opa, então aqui a gente tira um insight que realmente, pegando esse micro tempo e fazendo comparação anual, teve uma queda aqui por causa do lucro menor. Em compensação, quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2025 e compara com o de 2024, o que a gente tem esse ano é uma distribuição somada de mais ou menos 63 centavos por ação. Eu coloquei aí na tela os fluxos que já foram pagos em março desse ano. Já no ano passado, de 2024, a gente viu 41 centavos pagos por ação. Ora, então no começo desse ano aqui, a gente já teve uma remuneração que compensou o ano passado. Então se a gente analisa somente essas duas janelas, agora a gente tá quase elas por elas ali. Então quando a gente vai olhar para esse ano até agora, o que é que a gente tem? Que nesse ano de 2025, a distribuição foi de pouco mais de R$1, R$1,05, que quando a gente compara com 24 fechado, que foi de R$2,60, a gente tá vendo mais ou menos R$1,50, R$1,55 de diferença pra gente bater o ano passado. Lembrando que 2024 foi o ano de recorde de distribuição de dividendos do Banco do Brasil na sua história. Então a gente tá fazendo uma comparação com um sarrafo alto. Beleza, para ele chegar no ano passado seria ali mais ou menos R$1,50. E para tentar fazer isso, ou pelo menos se aproximar, ele tem mais 4 fluxos de pagamento ainda nesse ano, que são justamente os outros 2 de cada um dos trimestres a partir da segunda metade do ano. E aí, pra gente ter um título de comparação, no segundo semestre do ano passado, o Banco do Brasil distribuiu mais ou menos R$1,30 nesse período. Se ele conseguir repetir somente o que ele fez no ano passado, ele já vai chegar para algo muito próximo de 2024, faltando uns 20 centavos ali. Mas ainda assim, o fato é que chegar no dividendo de 2024 não é tarefa fácil, ainda mais no novo cenário. A conclusão que a gente começa a tirar aqui é que sim, a gente tem indícios de que o dividendo deve dar uma leve reduzida esse ano. Tudo dependendo dos próximos resultados, que podem ser melhores, podem ser piores. E aí, beleza, se a gente vai olhar para o histórico do Banco do Brasil, a gente já percebe que ele saiu muito bem das últimas crises que a gente viveu aqui no nosso país. Tanto aquela de 2015, 2016, que derrubou o preço da ação pra caramba, a valorização de 2016 até 2019 chegou a multiplicar o capital dos acionistas por 6 vezes, quando a gente considera dividendos na conta. E mesmo quando a gente olha para a queda da pandemia de 2020, o cenário de recuperação do Banco do Brasil também chegou a multiplicar o capital por quase 3 vezes nesse período de 3 ou 4 anos. Então sim, existe um histórico consistente que mostra que dá para passar bem pelas crises. Ao mesmo tempo, se a gente abre ainda mais esse panorama de análise, a gente percebe que as ações do Banco do Brasil tiveram uma valorização abaixo do CDI quando a gente olha para nos últimos 30 anos até aqui. E também deixa um cheiro de que se você não encontrar os momentos certos, a estratégia correta de quando é a melhor hora para você comprar essa ação, o cenário para você pode não ficar tão positivo assim. Ou seja, com dividendo dando uma balançada, queda forte na cotação e resultado muito ruim, a gente pode estar vendo somente mais um vento ruim para a ação, que ela vai se recuperar logo em breve, ou a gente pode estar vendo o início de um período de dificuldade, que é o que muita gente no mercado está começando a ver também, jogando a toalha pro banco, rebaixando, dizendo que as coisas podem ainda piorar e pensando muito mais em venda do que em compra. E o que é que você deveria estar fazendo e pensando nesse momento sobre as ações do Banco do Brasil? É isso que eu quero te responder de forma prática e direta. Agora, eu sei que diante de tanta oscilação, é natural que diante de tanta oscilação, de mudança muito drástica de narrativa, de trimestre bom, trimestre ruim, histórico bom, histórico ruim, o investidor não tenha exatamente a certeza da hora em que ele deveria comprar um ativo como esse. Principalmente se você não é profissional do mercado financeiro, não tem uma expertise que te dê a confiança necessária para isso. Ou se você não tem tempo o suficiente para acompanhar o mercado, refletir e tomar decisões sobre isso. Só que o único lado bom dessa história é que tem uma solução muito clara para você. Foi justamente por perceber esse tipo de dúvida sendo muito comum nos investidores do mercado que a gente criou a nossa sessão de análise de carteira aqui no clube. Um espaço onde a gente vai entender com
contigo, de forma individual, considerando a quantidade de dinheiro que você tem hoje, os teus objetivos financeiros, como é que você está investindo hoje, quais são os erros que você pode estar cometendo que estão travando a rentabilidade, aumentando o risco da tua carteira. E principalmente, te mostrar um caminho com um plano estratégico que não deixe dúvidas de qual ativo você deveria comprar. Por isso que se você se sente confuso com o momento do Banco do Brasil, quer saber como ter uma carteira de investimentos cada vez mais eficiente e quer a nossa ajuda, baseada na nossa filosofia de investimentos, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de análise de carteira gratuita e a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Foi exatamente através dessas filosofias de investimentos que a gente, aqui no Clube do Valor, fomos premiados como a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. Então aproveita essa oportunidade e se inscreve aqui no link da descrição. Boa, dito isso, o que é que a gente pode esperar daqui para frente do Banco do Brasil? Porque o ponto principal, e a gente já viu, é que ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer no futuro. O que você precisa como investidor é de dois passos muito claros. O primeiro deles é se esforçar para não se apegar emocionalmente a ativo nenhum. E o que eu quero dizer com isso é que Banco do Brasil não é compra para sempre, a melhor ação da bolsa e essa é a ação que eu vou sempre deixar na minha carteira. Assim como ela não é a pior ação e que nunca deveria entrar no seu portfólio de investimentos. O que você precisa, na verdade, é ter uma visão neutra, que não te deixe preso ou avesso a ação nenhuma, nenhum investimento. Se fizer sentido, você compra, se não fizer, não compra ou vende. E o passo 2 é que a única forma de você fazer isso é ter uma estratégia muito clara, que te foque em argumentos racionais e que, inclusive, tenha um histórico de ser uma estratégia vencedora ao longo das últimas décadas. Foi exatamente pensando nisso que a gente criou a máquina de dividendos, que passa por critérios claríssimos na hora de selecionar as maiores pagadoras de dividendos da bolsa, como esses que estão todos listados aí na tela para você, e que quando a gente olha como performou essa forma de investir no passado, a gente percebe que a rentabilidade foi de 4 vezes maior, o que rendeu o índice Bovespa nos últimos 20 anos. Ora, aqui você percebe que implementar uma filosofia clara de investimentos como essa na tua carteira vai fazer muita diferença. E é assim que a gente precisa olhar para o Banco do Brasil nesse momento. E o que a gente vê é um lucro anual que vem batendo recordes atrás de recorde. O ano de 2024, inclusive, quebrou mais um recorde para o banco. O payout do Banco do Brasil está extremamente bem controlado e subindo nos últimos 2 anos para cá, assim como os dividendos por ação também foram crescentes na última década. Sendo assim, nesse contexto específico, sob a ótica da estratégia máquina de dividendos, o Banco do Brasil segue com uma média de quase 8,5% ao ano de dividendos distribuídos. E é por isso que ele sim está atualmente dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. Isso quer dizer que ele vai ficar sempre? Absolutamente não. Basta ele não passar mais nos critérios da estratégia, ele vai simplesmente sair para uma outra melhor entrar no lugar. Essa é a melhor forma que a gente encontrou de investir nos últimos anos. E é baseado nisso, inclusive, que na próxima terça-feira a gente vai te dar uma aula para te mostrar quais são as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos caso você queira chegar a dobrar o potencial de retorno do teu portfólio sem correr riscos desnecessários. Na próxima terça, às 19 horas, de forma totalmente gratuita. Se você quiser participar, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Agora me diz se esse conteúdo fez sentido para você, se a gente trouxe informação que agregou. Eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. E para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um bem complementar a esse aqui do lado, para você clicar e assistir em seguida. Eu te vejo no próximo conteúdo.